Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 5. A serva de Deus, Luísa Picarreta. O capítulo é o 13. 15 de junho de 1903. Quem se serve dos sentidos para glorificar ao nosso Senhor, conserva em si a sua obra criadora. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus, não sei como, via-o dentro do meu olho. Então eu me admirei e ele me disse: minha filha, quem se serve dos sentidos para me ofender, deforma em si minha imagem. Por isso o pecado dá morte à alma, não porque verdadeiramente morra, mas porque dá a morte a tudo o que é divino. Se pelo contrário, se serve dos sentidos para me glorificar, posso dizer: tu és o meu olho, o meu ouvido, a minha boca, as minhas mãos e os meus pés. E com isso, conserva em si a minha obra criadora. E se ao glorificar-me acrescenta o sofrer, o satisfazer, o reparar por outros, conserva em si a minha obra redentora. E aperfeiçoando em si estas minhas obras, ressurge a minha obra santificadora, santificando tudo e conservando-o na própria alma. Porque de tudo quanto fiz na obra criadora, redentora e santificadora, transfundi na alma uma participação de mim mesmo obrar, mas tudo está em si, a alma corresponde à minha obra. Capítulo 14. 16 de junho de 1903. O que torna a alma mais amada, mais bela, mais amável e mais íntima com Deus é a perseverança no agir só para agradar a Ele. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e vi o menino Jesus que tinha na mão uma taça cheia de amargura e uma vara. E ele disse-me: olha, minha filha, que taça de amargura me dá a beber continuamente o homem. E eu: Senhor, parti-me algo a mim. Assim não sofrerás sozinho. Então me deu a beber um pouquinho daquela amargura, e depois, com a vara que tinha na mão, pôs-se a transpassar-me o coração, tanto que fazia um buraco, de onde saía um rio daquela amargura que tinha bebido, mas mudada em leite doce, e ia à boca do menino, que tudo se adoçava e confortava, e depois me disse:
Minha filha, quando dou à alma o amargo, as tribulações, se a alma se uniformiza à minha vontade, se me agradece por isso, e disso me faz um presente, oferecendo-o a mim mesma, para ela é amargo, é sofrimento, e para mim se muda em doçura e alívio. Mas o que mais me alegra e me dá prazer é ver se a alma, quando obra e padece, está atenta a me agradar somente a mim, sem outro fim ou propósito de recompensa. Porém, o que faz mais querida a alma, mais bela, mais amável, mais íntima no ser divino, é a perseverança neste modo de comportar-se, tornando-a imutável junto com o imutável Deus. Porque se hoje faz e amanhã não, se uma vez tem um fim e outra vez outro, hoje trata de agradar a Deus, amanhã as criaturas, é a imagem de quem hoje é rainha e amanhã é vilíssima serva, hoje se alimenta de deliciosos alimentos e amanhã de porcarias. Pouco depois desapareceu, mas logo voltou acrescentando: o sol está para benefício de todos, mas nem todos gozam de seus benefícios, benéficos efeitos. Assim o sol divino, a todos dá sua luz, mas quem goza seus benéficos efeitos? Quem tem abertos os olhos à luz da verdade. Todos os outros, apesar de que o sol está exposto, ficam na escuridão, mas propriamente goza, recebe toda a plenitude desse sol, que está tudo ocupado em me agradar. Capítulo 15. 30 de junho de 1903. Beleza interior da alma. Encontrando-me fora de mim mesma, vi a rainha mãe e, prostrando-me aos seus pés, disse-lhe: minha mãe, em que terrível estreiteza me encontro, privada do único bem meu e da minha própria vida. Sinto-me chegar aos extremos. E enquanto dizia isto e chorava, e a Virgem Santíssima, abrindo-se uma parte do coração, como se abrisse uma custódia, tomou o menino de dentro e me deu-o, dizendo: minha filha, não chores, aqui está o teu bem, a tua vida, tu tudo. Toma-o e tenha-o sempre contigo. E enquanto o tiveres contigo, tenha o teu olhar fixo em teu interior sobre ele. Não te preocupes se não te diz nada, ou se tu não sabes dizer nada, somente olha-o em teu interior, porque com olhá-lo compreenderás tudo, farás tudo e satisfarás por todos. Esta é a beleza da alma interior, que sem voz, sem instruções, como não há nada exterior que a atraia ou a inquiete, senão que toda a sua atração, todos os seus bens estão fechados no interior. Facilmente, com o simples olhar a Jesus, tudo entende e toda a obra. Deste modo, caminharás até o cume do Calvário, e uma vez que tenhas chegado, não mais como menino o verás, senão crucificado, e tu ficarás junto com ele crucificada. Por isso parecia que com o menino nos braços e a Virgem Santíssima fazíamos o caminho do Calvário. Enquanto se caminhava, alguma vez encontrava alguém que me queria tirar Jesus e chamava em ajuda a rainha mãe, dizendo-lhe: minha mãe, ajuda-me, que querem tirar-me Jesus. E ela me respondia: não temas, teu empenho seja ter o olhar interior fixo sobre ele. E isto tem tanta força que todas as outras forças humanas e diabólicas ficarão debilitadas e derrotadas. Agora, enquanto caminhava, encontramos um templo no qual se celebrava a Santa Missa. No momento de receber a comunhão, eu voei com o menino nos braços ao altar para recebê-la. Mas qual não foi a minha surpresa, que enquanto Jesus Cristo entrou dentro de mim,
desapareceu dos meus braços e pouco depois me encontrei em mim mesma. Capítulo 15. 3 de julho de 1903. Quem se dá a Jesus em vida, Jesus dá-se a ela na morte e a isenta do purgatório. Esta manhã, encontrando-me extremamente aflita pela perda do meu adorável Jesus, fez-se ver dentro de mim que enchia toda a minha pessoa, isso é, a minha cabeça, os meus braços e assim por diante. E vendo isso, disse-me como, querendo explicar-me o significado de como se fazia ver. Minha filha, por que te aflige, sendo eu o dono de ti? Quando uma alma chega a me fazer dono de sua mente, dos braços, do coração e dos pés, o pecado não pode reinar. E se alguma coisa involuntária entra nela, sendo eu o dono, e a alma, estando sob a influência de meu domínio, está em contínua atitude de expiação e rapidamente sai. Além disso, sendo eu santo, é difícil reter em si qualquer coisa que não seja santa. Além disso, tendo-me dado a si mesma em vida, é justiça que eu te dê a todo eu mesmo na morte, admitindo-a sem qualquer demora a visão beatífica, a quem tudo é dado a mim, a quem tudo é dado a mim. As chamas do purgatório nada têm a ver com ela. Capítulo 17. Quanto mais a alma se despoja das coisas naturais, tanto mais adquire as forças sobrenaturais e divinas. Encontrando-me no meu habitual estado, assim que chegou o meu adorável Jesus, fazia-me ouvir a sua dulcíssima voz que dizia: quanto mais a alma se despoja das coisas naturais, tanto mais adquire as coisas sobrenaturais e divinas. Quanto mais se despoja do amor próprio, tanto mais conquista do amor de Deus. Quanto mais se fadiga em conhecer as ciências humanas, em gozar os prazeres da vida, tanto de conhecimento, de mais adquire das coisas do céu, da virtude, e tanto mais as gastará, convertendo as amargas em doces. Em suma, todas as coisas que andam de mão dadas, de modo que se nada se sente de sobrenatural, se o amor de Deus está apagado na alma, se nada se conhece das virtudes das coisas do céu, e nenhum gosto se sente por elas, a razão é bem conhecida. Capítulo 18. 2 de outubro de 1903. Quem procura estar unido com Jesus, cresce na sua própria vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por ele na redenção, acrescentando outros ramos à árvore da sua humanidade. Encontrando-me em meu habitual estado, toda amarga e afligida e quase aturdida pela privação de meu adorável Jesus, não sabendo eu mesma onde me encontrasse, se no inferno ou sobre a terra, como um raio que foge, apenas ouvi que dizia: quem se encontra no caminho das virtudes está em minha própria vida, e quem se encontra no caminho do vício se encontra em contradição comigo, e desapareceu. Logo depois, em outra aparição, como um relâmpago adicionava: minha encarnação enxertou a humanidade à divindade, e quem busca estar unido comigo, com a vontade, com as obras e com o coração, tratando de desenvolver sua vida à norma da minha, pode-se dizer que cresce em minha mesma vida e dá o desenvolvimento ao enxerto feito por mim, adicionando outros ramos à árvore da minha humanidade. Se não se une comigo, além de que não cresce em mim, não dá nenhum desenvolvimento ao enxerto, mas como quem não está comigo não pode ter vida. Então, com a perdição, se perde este enxerto. E novamente desapareceu. Depois disso, eu me encontrei fora de mim mesma,
dentro de um jardim onde estavam vários arbustos de rosas, algumas belas abertas em justa proporção, outras semicerradas e outras com todas as folhas caindo, que apenas se necessitava um ligeiro movimento para fazê-las descansar, ficando somente o caule da rosa nu. E um jovem, não sabendo quem fosse, me disse: as primeiras rosas são as almas interiores, que trabalham em seu interior. São símbolo das folhas da rosa que se contém no interior, dando um contraste de beleza, de frescor e de solidez, sem temer que alguma folha caia por terra. As folhas exteriores são símbolo do desabafo que faz a alma interior ao exterior, porque tendo vida por dentro, são obras perfumadas de caridade santa, que quase como luzes golpeiam os olhos de Deus e do próximo. As segundas rosas são as almas exteriores, que o pouco bem que fazem, tudo é externo, e à vista de todos. Por isso, não sendo um desabafo do interior, não pode estar a única finalidade do amor de Deus. Por isso, onde não há isto, as folhas não podem estar fixas. É dizer as virtudes, pelo que chegando o leve sopro da soberba, o sopro da complacência, do amor próprio, do respeito humano, das contradições, das mortificações, fazem cair as folhas do mal, fazem cair as folhas, mal as tocam. Assim que a pobre rosa fica sempre nua, sem folhas, ficando-lhe somente espinhos que punem a consciência. Depois disto, encontrei-me em mim mesma. Capítulo 19. 3 de outubro de 1903. Jesus continua sua vida no mundo, não só no Santíssimo Sacramento, mas também nas almas que se encontram na graça. Enquanto eu estava pensando na hora da paixão, quando Jesus se despediu de sua mãe para ir à morte, e se abençoaram mutuamente, e estava oferecendo esta hora para reparar por aqueles que não abençoam em cada coisa o Senhor, mas o ofendem, para impedir todas as bênçãos que são necessárias para nos conservar na graça de Deus e para preencher o vazio da glória de Deus. Como se todas as criaturas o abençoassem. Enquanto fazia isto, sentia-o mover-se em meu interior e dizia: minha filha, no ato de abençoar a minha mãe, tentei abençoar também a cada uma das outras criaturas, em particular, em geral. De modo que tudo está abençoado por mim. Os pensamentos, as palavras, os batimentos, os passos, os movimentos feitos por mim, tudo está avalizado com uma bênção. Também te digo que todo o bem que fazem as criaturas, tudo foi feito por minha humanidade, para fazer que todo o obrar das criaturas fosse primeiro divinizado por mim. Além disso, a minha vida continua ainda real e verdadeira no mundo, não só no Santíssimo Sacramento, mas também nas almas que se encontram na minha graça. E sendo muito restrita a capacidade da criatura, não podendo tomar de uma só tudo o que eu fiz, faço de maneira que uma alma continue meus reparos, outra os louvores, alguma outra o agradecimento, alguma outra o zelo da saúde das almas, outra meus sofrimentos, e assim de tudo mais. E segundo me correspondam, assim desenvolvo a minha vida nelas. Assim que pense em que estreias as penas me põem, pois enquanto eu quero obrar nelas, eles não me fazem caso. Dito isto, desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Capítulo 20. 7 de outubro de 1903. As almas vítimas são os anjos humanos que devem reparar, impedir e proteger a humanidade.
Havendo dito ao confessor que me deixasse, na vontade de nosso Senhor, tirando-me a obediência, de que sem importar se ele me amava ou não, devia continuar neste estado de vítima. E ele, primeiro que não queria, e depois que sim. E eu assumi a responsabilidade de responder a Jesus Cristo do que podia acontecer no mundo. Por isso, que pensasse primeiro e depois respondesse. E querendo dizer que eu não queria opor-me ao querer divino, só que, se o Senhor o quiser, eu quero. E se ele não quiser, eu não quero. Em que aproveita esta responsabilidade? E ele, pensa primeiro e amanhã responderás. Então, pensando dentro de mim, Jesus me disse: a justiça o quer, o amor não. Depois, encontrando-me no meu estado habitual, quando mal ouvi, me disse: os anjos, obtenham ou não obtenham, fazem sempre o seu ofício. Não se retiram da obra confiada por Deus, da guarda das almas, e embora vejam que quase a despeito de seu cuidado, diligência, indústria, suas contínuas assistências, as almas se perdem. Estão sempre lá, em seus postos, nem se obtém ou não obtém, dão maior ou maior glória a Deus, porque sua vontade é sempre estável para cumprir o trabalho confiado a eles. As almas vítimas são os anjos humanos que devem reparar, impedir, proteger a humanidade, e se obtém ou não obtém, não devem cessar em seu trabalho, a menos que eles sejam assegurados do alto. Capítulo 21, 12 de outubro de 1903. Significado da coroação de espinhos. Esta manhã viu o adorável Jesus coroado de espinhos, e vendo-o naquele modo, disse-lhe: doce Senhor meu, por que a vossa cabeça invejou o vosso flagelo, corpo, o vosso flagelado corpo que havia sofrido tanto, e tanto sangue tinha derramado, e não querendo a cabeça ficar atrás do corpo, honrado com o adorno do sofrer, instigaste a si mesmo os inimigos a coroar-se com uma coroa de espinhos tão dolorosa e tempestuosa? E Jesus, minha filha, muitos significados tem essa coroação de espinhos. E por quanto disse, fica sempre muito dizer, porque é quase incompreensível a mente criada, e porque minha cabeça quis ser honrada, conter sua porção destina e especial, não geral, de um sofrimento e espalhamento de sangue, fazendo quase concorrência com o corpo. O por o porquê foi que, sendo a cabeça que une todo o corpo e toda a alma, de modo que o corpo sem a cabeça é nada, tanto que se pode viver sem os outros membros, mas sem a cabeça é impossível, sendo a parte essencial de todo o corpo, de todo o homem. Assim é verdade que se o corpo peca ou faz o bem, é a cabeça que dirige, não sendo o corpo outra coisa que um instrumento. Então, devendo minha cabeça restituir o regime e o domínio, e merecer que nas mentes humanas entrassem novos céus de graças, novos mundos de verdade, e destruir os novos enfermos de pecados, pelos quais chegariam a tornar-se vis escravos de vis paixões. E querendo coroar a toda a família humana de glória, de honra e de decoro, por isso quis coroar e honrar em primeiro lugar a minha humanidade, embora com uma coroa de espinhos dolorosíssima, símbolo da coroa imortal que restituía as criaturas, removida pelo pecado. Além disso, a coroa de espinhos significa que não há glória e honra sem espinhos, que não pode haver jamais domínio de paixões, aquisição de virtudes, sem sentir-se perfurar até dentro da carne e do espírito. E que o verdadeiro reinar está no doar-se a si mesmo, com as picadas da mortificação e do sacrifício,
Ademais, estes espinhos significam que verdadeiro e único rei sou eu, e somente quem me restitui rei do próprio coração goza de paz e felicidade, e eu a constituí rainha de meu próprio reino. Além disso, todos aqueles rios de sangue que brotavam de minha cabeça eram tantos riachos que ligavam a inteligência humana ao conhecimento de minha supremacia sobre eles. Mas quem pode dizer tudo o que ouço dentro de mim? Não tenho palavras para escrevê-lo, para expressá-lo. Antes, o pouco que disse me parece haver dito incoerente, e assim creio que deve ser ao falar das coisas de Deus. Por quanto alto e sublime um possa falar, sendo ele incriado e nós criados, não se pode dizer de Deus mais que balbúcios. Capítulo 22. 16 de outubro de 1903. A divina vontade é luz, e quem a faz se nutre de luz. Encontrando-me em meu habitual estado, me sentia toda cheia de pecados e de amarguras. Então se fez como um flash de luz em meu interior, e apenas vi a meu adorável Jesus. Porém, ante sua presença, os pecados desapareceram. E eu tenho dito, meu Senhor, como é que diante da tua presença, com a qual eu devo conhecer mais os meus pecados, acontece o contrário? E ele, minha filha, minha presença é mar e não tem confins. E quem se encontra em minha presença é como uma gotinha, que seja negra ou branca, em meu mar se perde. Como você pode reconhecer mais? Além disso, meu toque divino purga tudo, e o preto o faz branco. Como você teme, então? Além disso, minha vontade é luz, e você, fazendo sempre minha vontade, te nutres de luz, convertendo-se tuas mortificações, privações e sofrimentos em alimento de luz para a alma. Porque só o alimento substancioso e que dá verdadeira vida é minha vontade. E você não sabe com que esse contínuo nutrir-se de luz, ainda quando a alma contrai qualquer defeito, a purga continuamente? Dito isto, ele desapareceu. Capítulo 23. 18 de outubro de 1903. O pecado é um ato oposto da vontade humana à divina. O verdadeiro amor é viver na vontade do amado. Continuando o meu habitual estado, em breves instantes vi o meu adorável Jesus e disse-me: minha filha, sabes tu que coisa forma o pecado? Um ato oposto da vontade humana à divina. Imagine dois amigos que estão em contradição. Se a coisa é leve, você diz que não é perfeita e leal à sua amizade, embora fossem coisas pequenas, como amar-se e contradizer-se. O verdadeiro amor é viver na vontade do outro, inclusive à custa de sacrifício. Mas se a coisa é grave, não só são seus amigos, não só são amigos, mas ferozes inimigos. Tal é o pecado. Opor-se ao querer divino é o mesmo que faz-se inimigo de Deus. Ainda que seja em coisas pequenas, é sempre a criatura que se põe em contradição com o Criador. Capítulo 24. 24 de outubro de 1903. Imagem da Igreja. Havendo dito ao confessor meus temores de que não fosse vontade de Deus o meu estado, e que, ao menos, como prova, gostaria de tratar de esforçar-me em sair, e ver se conseguia ou não. E o confessor, sem pôr sua acostumada dificuldade, disse: está bem, amanhã provará. Então eu fiquei como se tivesse sido libertada de um peso enorme. Agora,
Tendo ouvido a Santa Missa e recebido a comunhão, assim que vi o meu adorável Jesus, dentro de mim, que me olhava fixamente, com as mãos juntas, em ato de pedir piedade e ajuda. E neste momento me encontrei fora de mim mesma, dentro de uma estadia onde estava uma mulher majestosa e venerável, mas gravemente doente, dentro de um leito, com uma cabeceira tão alta que quase tocava o teto. E eu era obrigada a estar acima desta cabeceira, nos braços de um sacerdote para tê-la firme e olhar a pobre doente. Então eu, enquanto estava nesta posição, via uns poucos religiosos que rodeavam e davam cuidados à paciente, e com profunda amargura diziam entre eles: está mal, não se necessita outra coisa que uma pequena sacudida. E eu pensava em ter firme a cabeceira do leito, por temor de que, movendo-se o leito, pudesse morrer. Mas vendo que a coisa ia para longo, e quase me aborrecendo do mesmo lazer, dizia àquele que tinha: por caridade, me abaixa, não estou fazendo nenhum bem, nem dando nenhuma ajuda. Em que aproveita o estar-me assim inútil? Se abaixo, ao menos posso servi-la, ajudá-la. E aquele não ouviu que mesmo com uma pequena sacudida pode piorar e acontecer-lhe coisas tristíssimas. Assim, se você descer, não havendo quem mantenha firme o leito, pode inclusive morrer. E eu, mas pode ser possível que fazendo só isto, lhe possa vir este bem. Eu não acredito. Por piedade, abaixa-me. Então, depois de ter repetido várias vezes essas palavras, baixou-me ao chão. E eu sozinha, sem que nenhum me tivesse, me aproximei da doente e, com surpresa, a dor via que o leito se movia. E esses movimentos punha-se o rosto lívido, tremia, aparecia o estertor da agonia. Aqueles poucos religiosos choravam e diziam: não há mais tempo, já está nos momentos extremos. Depois estavam pessoas inimigas, soldados, capitães, para bater na doente. E aquela mulher moribunda levantou-se com intrepidez e majestade para ser ferida e golpeada. Ao ver isso, tremia como uma cana e dizia entre mim: eu fui a causa, eu dei o empurrão para que acontecesse tal mal. E compreendia que aquela mulher representava a igreja doente nos seus membros, com tantos outros significados que me parece inútil explicar, porque se compreende lendo o que escrevi. Então eu encontrei em mim mesma e Jesus em meu interior disse: se te suspender para sempre, os inimigos começarão a fazer derramar sangue à minha igreja, e eu, Senhor, não é que não queira estar, o céu me guarda, que eu me afaste de sua vontade, mesmo por um abrir e fechar os olhos. Só se quiser estarei, se não quiser, me tirarei. E ele, minha filha, mal o confessor te libertou, isto é, quando te disse, está bem, amanhã tentamos? O nó de vítima soltou-se, porque só o adorno da obediência é que a constitui a vítima, e jamais a aceitaria por tal sem este adorno, ainda que a custo se fosse necessário, de fazer um milagre de minha onipotência para dar luz a quem dirige, para fazer dar esta obediência. Eu sofri voluntariamente, mas quem me constituiu vítima foi a obediência ao meu amado Pai, que quis adornar todas as minhas obras, desde a maior até a menor, com o adorno honorófico da obediência. Mais tarde, encontrando-me em mim mesma, sentia temor de tratar de sair, mas depois me arranjava dizendo: devia pensar quem me deu a obediência, e além disso, se o Senhor o quiser, eu estou disposta.